Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. A gente tem a honra de poder receber o doutor Ricardo Fioresi, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que vai falar sobre o programa de desinformação, de enfrentamento à desinformação, com foco nas eleições de 2020. O doutor Ricardo ele coordena um grupo de trabalho dentro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para elaborar com a missão de elaborar esse plano de enfrentamento. E é evidente que o tema da desinformação é um tema que está na ordem do dia, um tema de grande relevância, que transcende, não é, a questão do campo da política, abarca aí questões ligadas à área de saúde, tem todo um debate aí sobre o impacto disso na área de saúde, campanhas anti-vacina, na área de segurança pública, na economia, e o TSE tem feito um esforço notável de buscar esse equilíbrio entre garantir a liberdade de expressão durante um momento crucial do país, que é o processo das eleições, e, ao mesmo tempo, garantir a integridade do pleito e combater as tentativas de manipulação. Doutor Ricardo, eu quero muito lhe agradecer por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. E, por favor, o senhor tem a palavra, fique à vontade, pelo tempo que o senhor considerar necessário. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Boa tarde a quem prestigia esse evento, seja presencialmente, seja de maneira remota. Me permitam rapidamente, então, primeiro, peço licença para ficar de pé. É já um costume resultante de um bom número de horas em sala de aula, e se não houver, então, nenhuma dificuldade para vocês, eu pretendo, então, me conduzir dessa forma. Peço licença também para agradecer à SaferNet Brasil e ao CGI-BR pelo convite, aliás, muito mais do que o convite, pelo espaço que foi aberto e faço, então, na pessoa aqui do Tiago, principalmente pela oportunidade de poder apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido no TSE atualmente e, quem sabe, em função dessa diversidade, dessa heterogeneidade aqui de público, quem sabe até angariar novos parceiros para o nosso programa. Eu vou explicar isso logo mais adiante. Adianto para vocês que tanto a SaferNet Brasil quanto o CGI-BR são parceiros do programa de enfrentamento à desinformação. Daí, então, o meu agradecimento. E também, antes de ingressar propriamente dito na apresentação, propriamente dita, eu preciso aqui, por dever de honestidade, colocar para vocês que eu não sou especialista em internet, eu não sou especialista em segurança, eu não sou especialista em desinformação. Em realidade, como já deu para perceber, eu sou um juiz, mas que tem também uma formação gestora, e por essa circunstância, eu acabei me envolvendo na gestão, então, auxiliando na gestão do programa, e é próprio, né, da nossa índole, por curiosidade e enfrentando, então, esse desafio, eu pude, então, estudar um pouco mais aprofundadamente esse tema. Então, peço licença para vocês, com esses meus limites, então, para tentar trazer aqui alguns aspectos que reputo importantes desse tema, mas não sem antes também alertar que não há nenhum ineditismo no que nós estamos fazendo no TSE, e sim uma grande intenção, uma grande vontade, uma grande tentativa de fazer diferente, bastante diferente, do que se fez nas eleições de 2018, que é por onde, então, exatamente, eu começo. Faço aqui um pequeno apanhado histórico recente para justificar o ponto em que nós, então, nos encontramos, nós, e aqui eu prefiro passar, então, a adotar a expressão justiça eleitoral, nesse momento a respeito do enfrentamento do fenômeno da desinformação. Então, de maneira muito rápida aqui, eu peço licença para recordar alguns aspectos que foram muito cruciais para a Justiça Eleitoral em relação ao tema nas eleições
de 2018. E principalmente a circunstância de que a Justiça Eleitoral não desconhecia o fenômeno, tanto que, como consta aqui, a Justiça Eleitoral já havia constituído, em dezembro de 2017, um conselho consultivo sobre internet e eleições. SaferNet Brasil e CGI-BR participaram ativamente das reuniões desse conselho consultivo. O que ocorreu naquela oportunidade é que a Justiça Eleitoral acreditou que as práticas de desinformação elas fossem ocorrer entre candidatos, entre partidos e entre coligações. E chegamos próximos das eleições e constatamos que o principal alvo das práticas de desinformação foi exatamente a própria Justiça Eleitoral como instituição e os instrumentos por ela utilizados, principalmente o processo eleitoral como um todo, mas também, né, principalmente o processo eletrônico de votação e o seu principal instrumento, que é a urna eletrônica. Então, como nós estávamos às vésperas das eleições, o que sobrou para providências naquele momento foram ações de caráter reativo. Foi tentar responder, prestar as informações corretas em face daquela grande quantidade de informações falsas que eram dirigidas também, então, para o processo eletrônico de votação e para a própria, então, urna eletrônica. E isso nós conseguimos fazer de maneira, reputo eu, satisfatória. Há reconhecimento da sociedade, no sentido de que a atuação ela teve um grau de satisfação bom, mas isso também só se conseguiu porque, naquele momento, por interferência principalmente do Conselho Consultivo, também a gente conseguiu reunir um grande número de parceiros que apoiaram bastante as ações de contra-informação, ou seja, de divulgação, até de checagem das práticas de desinformação e também de divulgação das informações corretas. Eu aqui salientaria principalmente os provedores de aplicações de internet, os veículos de comunicação tradicional e as agências de verificação, então, de notícias falsas. Aí, em função dessa vivência, dessa experiência, por determinação da ministra Rosa Weber, lá naquele momento já presidente do TSE, então, foi definido que nós tínhamos a obrigação de entender melhor o fenômeno, principalmente para além daquelas expectativas que nós tínhamos em relação às eleições de 2018. Então, ocorreram alguns trabalhos internos lá, mas talvez o evento principal do qual redundou aquelas atividades foi o Seminário Internacional Fake News e Eleições, que nós realizamos em 2019, com 3 objetivos principais, 3 finalidades principais. Consolidar, então, esses conhecimentos acerca da amplitude do fenômeno, aprimorar as ações que nós havíamos executado naquele momento e também estabelecer, adotar novas estratégias adequadas ao fenômeno, então, cujo conhecimento se pretendia consolidar. Eu queria destacar aqui que, naquele momento, na realização, no planejamento do seminário, nós ainda trabalhávamos com a expressão fake news. Já por ocasião, então, da realização do seminário, do qual participaram vários especialistas dos diferentes setores relacionados ao tema, que trouxeram e consolidaram também essa ideia, nós passamos, então, a adotar a expressão desinformação para o fenômeno. Abandonamos a expressão fake news exatamente pela circunstância de que ela não é capaz de retratar o fenômeno e ela também é, em boa medida, pejorativa, principalmente em relação aos profissionais que trabalham com news, que trabalham com notícias, os jornalistas. E a ideia de uma notícia, pelo menos uma notícia que seja prestada por um profissional correspondente, é de trazer uma presunção de verdade. Então, nós abandonamos essa expressão e passamos, dali em diante, a adotar a expressão desinformação como mais adequada para tratamento, então, desse fenômeno. E, em razão dos conhecimentos que consolidamos com o Seminário Internacional Fake News, basicamente aqui, então, a própria conceituação da desinformação,
como sendo um fenômeno massivo de divulgação de informação falsa, descontextualizada, antiga, mas com o propósito específico de enganar, de alguma maneira, de viciar a vontade do destinatário da informação. E é um fenômeno, é uma prática que visa propositalmente, o propósito é característica da desinformação, exatamente confundir o destinatário da informação e, consequentemente, empobrecer o debate público, limitar o recebimento de informações ou, por outro lado, ampliar o recebimento de informações a ponto de não se conseguir separar o que é bom do que é ruim e, consequentemente, isso traz evidentes prejuízos à participação nas formulações democráticas, principalmente quando o cidadão ele é partícipe dos processos decisórios. Na mesma linha, nós experimentamos essa realidade, né? Aliás, antes disso, é um fenômeno que é caracterizado por amplo alcance, ele é multissetorial, ele é transversal, ele é global, ele tem tendência à perenidade e ele é potencializado pelas novas tecnologias. A internet, que é o tema tratado, então, nesse encontro aqui, é uma dessas novas tecnologias, pela velocidade que proporciona ao trânsito das comunicações, mas também pelas novas formas de interação social que ela viabiliza, eu me refiro especificamente às redes sociais, e mais recentemente, o fenômeno da desinformação, as práticas de desinformação, se apropriam também dessa realidade resultante dessas novas tecnologias, que é a automação de rotinas e a automação dos próprios comportamentos humanos. Isso, então, já nós sofremos em 2018, traz também como uma consequência natural uma desconfiança e um descrédito em relação às instituições. Então, nós constatamos lá que o fenômeno da desinformação, na medida em que as práticas foram direcionadas para a própria justiça eleitoral, trouxe sérios riscos à nossa imagem e credibilidade e, principalmente, né, aos instrumentos que nós utilizamos para realizar o processo das eleições. Daí, então, surgiu, como consequência dessa consolidação de conhecimentos e de apanhar essa realidade em todo o seu contexto, que não se esperava, a necessidade, então, de promover várias ações, mas principalmente, e esse foi um aspecto muito importante das decisões iniciais da ministra Rosa Weber, é de que, sendo um fenômeno multissetorial, transversal, é preciso também instar os demais atores sociais sobre o mesmo problema e sobre a responsabilidade também em buscar soluções a esse problema. É o que eu tenho chamado de responsabilidade difusa e que exige, então, o planejamento e execução de ações de curto, médio e longo prazo, dada essa característica de perenidade, e que envolve diversas áreas do conhecimento humano. Eu aqui, né, a despeito da referência que eu fiz inicialmente, de desconhecedor, pelo menos de uma maneira especializada, da internet, de segurança, de desinformação, vejo aqui exatamente, e fico à vontade por conta disso, dessa heterogeneidade de público, que é a mesma que precisa participar da formulação dessas ações que sejam capazes de, e aqui nós também temos essa consciência, a Justiça Eleitoral é muito consciente disso, não de eliminar o problema, porque não vai se conseguir eliminar esse problema. O que nós podemos conseguir, sim, é mitigar os efeitos, os impactos negativos do problema. Então, a partir da consolidação desses conhecimentos e de apanhar, então, essa nova realidade em todo o seu âmbito, a ministra Rosa Weber instituiu, então, o denominado Programa de Enfrentamento à Desinformação. Percebam ali, então, já o uso dessa expressão mais adequada como reveladora do fenômeno. Então, o Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. O nosso primeiro horizonte são exatamente as eleições de 2020 e o fez formalmente por meio de um ato normativo que prevê, de maneira bastante simples, algumas regras
de como esse programa ele vai ser executado, e é sobre ele, então, que eu gostaria de me deter daqui por diante. A finalidade desse programa, tal como posta na própria norma que o institui, é exatamente enfrentar os impactos negativos da desinformação envolvendo a imagem e a credibilidade da justiça eleitoral e todos que transitam em torno dela, focados, então, exatamente naquilo que é o principal produto, que é a realização das eleições. E aqui, portanto, a gente não fala em mera preocupação com a justiça eleitoral. A gente também pensa, também se preocupa com candidatos, com coligações, com partidos, mas também, principalmente, com o próprio eleitor. O eleitor, ao cabo disso, é o que pode ser mais prejudicado, porque é exatamente aquele que pode ter a sua vontade viciada naquele principal momento de participação democrática do país, que é o momento do voto. Por isso, essa amplitude toda da finalidade do programa de enfrentamento à desinformação. E em função exatamente dessa transversalidade do programa, dessa globalidade, dessa amplitude toda, o programa ele é orientado por 6 eixos temáticos que visam a congregar em cada um deles diferentes ações que possam, de alguma maneira, mitigar esses diferentes efeitos, impactos, esses impactos que se produzem em diferentes âmbitos. Então, nós definimos lá como eixos temáticos do programa de enfrentamento à desinformação, esses 6, eu vou passar rapidamente aqui para que vocês compreendam. O da organização interna é uma perspectiva mais interna, como diz o próprio nome, porque nós percebemos nas eleições de 2018 que toda a estrutura da justiça eleitoral, as suas diferentes áreas, basta pensar que nós temos um Tribunal Superior, 27 tribunais regionais e 2.640 zonas eleitorais. Faltou, na atuação em 2018, alguma integração, faltou alguma coordenação. Então, nós precisamos agora, para as eleições de 2020, corrigir esses erros e definir as atribuições de cada uma dessas áreas, para que nós tenhamos, então, uma atuação harmônica. O eixo seguinte é o da alfabetização midiática e informacional. Esse é exatamente trabalhar os aspectos conceituais da desinformação, conscientizar e procurar também municiar o cidadão, no nosso caso, principalmente o eleitor, de ferramentas que permitam a ele reduzir os riscos que são causados por esse fenômeno. O que nós firmamos no plano da alfabetização ou da educação midiática e informacional é de que as nossas ações também precisam envolver uma melhor compreensão em relação ao processo eleitoral. Porque se a população tem alguma desconfiança a respeito da segurança da urna eletrônica, é porque nós não estamos nos comunicando bem com ela, é porque nós não estamos demonstrando suficientemente quais são os requisitos, quais são os elementos de segurança da urna eletrônica. Depois, nós temos o eixo temático da contenção à desinformação. Aqui a ideia é de uma atuação mais repressiva em relação àquelas situações mais extremas de práticas de desinformação que tragam mais prejuízos. Nós temos também como eixo temático a de evoluir e aperfeiçoar as práticas de identificação e checagem de desinformação, principalmente com parceiros que têm isso como atividade no seu objetivo e em relação aos quais nós tivemos também muito auxílio nas eleições de 2018. Temos, por fim, esses dois eixos temáticos, o primeiro de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e o segundo de aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, como ações tendentes a estimular a revisão, no primeiro caso, do ordenamento jurídico existente a respeito do tema, e, se for o caso, a formulação de novas propostas, mas, naturalmente, na medida em que hoje a desinformação transita por meio de recursos tecnológicos novos, nós precisamos também evoluir e aperfeiçoar os nossos recursos
para contrapor essas práticas de desinformação. O programa de enfrentamento à desinformação, embora tenha essa finalidade ampla e ele almeja resultados significativos, ele é, na Justiça Eleitoral, uma atividade paralela às duas outras principais atividades dessa instituição. Mas é uma atividade que procura, de alguma maneira, eu prefiro dizer assim, trazer, por conta desse fenômeno novo, alguma tranquilidade à execução das outras duas, que são a atividade jurisdicional, que é exatamente de processar e julgar processos, e a atividade de execução das eleições, que envolve uma série de procedimentos para chegar nas datas lá de outubro e permitir a realização do voto. E esse programa, como sendo essa atividade paralela, obviamente não pode ignorar essas outras duas principais atividades e, consequentemente, tem que respeitar o ordenamento jurídico vigente. E aqui, então, começa a aparecer a necessidade de respeito no planejamento e na execução das ações do programa a direitos fundamentais do cidadão. E no que nos interessa nesse evento aqui, principalmente o direito de liberdade de expressão, o direito de acesso à informação e o direito à autonomia e privacidade do cidadão. Mas, obviamente, que também no plano da execução das ações do programa, esse respeito traz o alerta da necessidade de que esses direitos sejam exercidos nos seus devidos limites e, consequentemente, sem quaisquer abusos. Definida, então, essa estrutura do programa de enfrentamento à desinformação, nós definimos as prioridades de execução do programa. E definimos, inicialmente, a educação e capacitação sobre desinformação em contextos eleitorais, tanto para público externo quanto para público interno. Especificamente com relação ao público externo, a ideia, então, de conscientizar sobre o fenômeno e incentivar o exercício de espírito crítico diante de informações que receba, incentivar a não reprodução automática de informações, indicar ferramentas e recursos adequados que permitam verificar informações que recebam, principalmente duvidosas, definir um rol prévio de situações já consolidadas de práticas de desinformação com a correspondente informação verdadeira e, mais recentemente, também, algo já foi tratado aqui, conscientizar sobre a importância dos dados pessoais. E para o público interno, constatamos também nas eleições de 2018, alguma deficiência em relação a uma melhor compreensão sobre o fenômeno. Então, estamos também investindo em capacitação do público interno para que entenda bem o fenômeno e também já saiba de antemão, principalmente em relação a práticas de desinformação que se repetem, e isso acontece, já saiba de antemão que providências, que ações podem adotar. Nessa mesma linha de educação, nós temos como prioridade, então, aquela de levar instrução ao cidadão sobre o processo eleitoral como um todo, mas principalmente sobre os recursos eletrônicos que envolvem o processo de votação e a urna eletrônica, com a finalidade, então, de legitimar toda essa atividade da Justiça Eleitoral. E também, como terceira grande prioridade do programa, em função das lições apreendidas nas eleições de 2018 e de tudo, inclusive, ratificado pelo que se falou aqui, agora acompanhando outra oficina, como prioritário o estabelecimento de um diálogo permanente e de cooperação com múltiplas partes interessadas, com os diferentes setores da sociedade, para estabelecer aquilo que a gente chama de uma mobilização coletiva, tanto para, então, conscientizar sobre as responsabilidades de cada um. Claro que, obviamente, isso é um diálogo bilateral, a sociedade também nos traz informações que nós ainda não dominamos, e para, a partir daí,
trabalhar exatamente aquelas outras ações no sentido de produzir mais e melhor informação sobre o tema e atuar concretamente no seu enfrentamento. A ideia de conscientização sobre as responsabilidades de cada um desses atores da sociedade, eu aqui fiz um pequeno rol daquilo que nós estamos pregando no âmbito do programa de enfrentamento à desinformação, e claro que cada uma dessas sugestões, dessas indicações, ela é mais adequada conforme a atividade que um diferente ator da sociedade desenvolva. Mas o que a gente prega lá, em síntese, pegando alguns exemplos aqui, é que precisa haver um compromisso claro contra o fenômeno da desinformação. É que precisa haver mais transparência em relação a certas informações, conforme seja a atividade desenvolvida por um certo ator social. É que, em relação a certos atores sociais, quando da produção ou da disseminação de informações, há responsabilidades especiais, maiores, que eles devem observar. Aqui eu me refiro principalmente, né, a agentes públicos e influenciadores. Também no aspecto da própria tecnologia e da internet, ampliar e, de fato, concretizar um efetivo acesso universal à internet. E aqui, nos 3 pilares de infraestrutura, de tecnologia e de informação. Trabalhamos também com essas sugestões, promover a proteção dos dados pessoais, expandir pesquisas empíricas sobre desinformação, embora o fenômeno ele venha sendo muito abordado mais recentemente, nós ainda carecemos de estudos científicos sobre ele. Precisamos avançar quanto a isso. Apoiar o jornalismo profissional independente de qualidade, que é exatamente uma fonte segura de busca da informação correta, e promover ações concretas, tanto de educação como para contrapor práticas de informação. Umas outras ainda, o combate ao uso abusivo de bots e outras ferramentas automatizadas de divulgação, e alguns outros aspectos ainda de transparência que podem ser adotados por esses diferentes atores. Então, essas sugestões, essas indicações, nós procuramos trabalhar na medida em que nós aproximamos os atores, esses diferentes atores, do nosso programa, e eles acabem, então, aderindo para efeito de planejamento e execução das ações. Um elemento estrutural fundante, então, do programa de enfrentamento à desinformação é buscar a contribuição dos diferentes atores da sociedade na forma de parcerias. Nós hoje contamos, então, com 48 parceiros com adesão formalizada. O aspecto de uma adesão formalizada é só para exatamente assegurar algumas pequenas responsabilidades. E o detalhe das parcerias é que nós respeitamos a área de atuação do parceiro e os limites de disponibilidades que eles tenham para contribuir com a justiça eleitoral. Então, se chegar um parceiro lá que disser, eu me disponho a uma vez por semana a divulgar na minha página um conteúdo produzido pela Justiça Eleitoral, vamos celebrar essa parceria. E nós estamos com a possibilidade ainda, então, de novas adesões ao programa de enfrentamento à desinformação. O nosso horizonte imediato são as eleições municipais de 2020. Há uma máxima na Justiça Eleitoral de que as eleições municipais, em termos de execução, são de mais difícil execução em relação às eleições gerais, exatamente pela circunstância de que se aumenta muito o número de candidatos e de que há uma proximidade maior entre candidatos entre si e candidatos e eleitores. O corpo a corpo, ele passa a ser muito mais intenso. E, claro, um fenômeno próprio, um dado próprio para esse evento é que nós temos a previsão de, nessas eleições de 2020, lidar com 140 milhões de cidadãos conectados, e aí imaginem isso em termos de tráfego de informações. Considerando esse horizonte temporal, então nós priorizamos as ações de educação,
as ações de identificação de desinformação e de contra-informação, e mais lá na proximidade das eleições, também as ações de repressão às práticas de desinformação, porque também nesse âmbito aqui a impunidade é muito grande. Então é preciso, por exemplo, agilizar canais de comunicação com as diferentes autoridades para que se consiga apurar a tempo essas práticas para poder também, de alguma maneira, poder fazer o processamento lá das ações judiciais para ter alguma responsabilidade. E aí eu trago para vocês, então, aqui alguns exemplos de ações que já foram executadas ou que estão em curso seguindo essa linha. Nós temos, por exemplo, um portal da Justiça Eleitoral, que é um ambiente onde se encontram, um ambiente único, onde se encontram informações nos mais diversos formatos sobre esse tema, de fácil acessibilidade e também, isso também em termos de linguagem. E eu destacaria aqui essas 3 páginas desse ambiente. A página Fato ou Boato, que contém ferramentas para testar a veracidade de várias informações que envolvem o processo eleitoral. A própria página do Programa de Enfrentamento à Desinformação, com todos os conteúdos produzidos no ano do programa e também disponibilizando o livro eletrônico que resultou desse seminário que eu mencionei para vocês, e a página Segurança do Processo Eletrônico, que apresenta ali um passo a passo do processo de votação na perspectiva do uso da tecnologia e da urna eletrônica para a sua execução. Mais recentemente também nós lançamos a campanha Minuto da Checagem, que consiste em vídeos cujo tempo é, em média, de 1 minuto, exatamente para levar, conscientizar os cidadãos a necessidade de cuidados mínimos, cautelas e de que maneira pode buscar se certificar a respeito da veracidade das informações que recebem. Esses vídeos têm sido bastante divulgados no nosso canal no YouTube e também em várias emissoras de rádio e televisão parceiras. Todos esses conteúdos que nós produzimos, nós estamos compartilhando com os parceiros, nós disponibilizamos para que os parceiros deem a divulgação que melhor entenderem. No âmbito interno, nós estamos finalizando um curso para capacitar, então, magistrados e servidores sobre esses temas, mas capacitar numa perspectiva de torná-los multiplicadores, para que lá nas suas localidades eles levem aos eleitores essas informações de uma maneira clara, de uma maneira acessível. E já estamos com ações sendo executadas em conjunto com vários parceiros. Ações de educação, por exemplo, nós temos já ou sendo finalizadas a sua elaboração ou em execução. Eu citaria aqui o Facebook, o Twitter, o Instituto Palavra Aberta e o MCCE Agência Lupa. Ações que visam a capacitação tanto de nosso público interno, como também, principalmente, do público externo. Temos já ações previstas que vão ser implementadas na sequência, formar uma rede de instituições e de agências de checagem e aperfeiçoar esses canais para tornar mais ágil o tráfego, o trânsito das informações que tenham relevância de alguma maneira para tentar conter essas práticas de desinformação. E ainda, nas proximidades das eleições, a ideia é, em cada Tribunal Regional Eleitoral e no próprio TSE, instituir gabinetes e comitês de crise para tratar das situações mais extremas e, no maior número de localidades onde ocorrerão as eleições, também constituir o que a gente, em 2018, chamou de Centros Integrados de Comando e Controle, que é a reunião do maior número de autoridades públicas envolvidas no processo eleitoral, exatamente para trabalhar de maneira imediata aquelas situações mais extremas, numa perspectiva mais de busca de efetiva responsabilização e não de mera produção de contra-informação. Fiquem tranquilos que eu deixo à disposição aqui essas lâminas. E para finalizar, eu trago para vocês aqui o que eu vejo como algumas poucas inovações
a respeito do tema no plano normativo. O TSE tem, entre as suas atribuições, editar normas para regulamentar cada eleição. E o fez em relação às eleições de 2020, no final de 2019. E aqui, essa resolução, a 23.610, que trata sobre propaganda eleitoral principalmente, ela, de maneira explícita, tocou em 3 pontos que eu vejo inovatórios que nos interessam nesse momento. Sobre a própria desinformação, sobre a necessidade de respeito aos dados pessoais e vedando o uso de disparo em massa de conteúdo. Obviamente que essas regras aí foram bastante exaustivamente discutidas à luz do direito à liberdade de expressão, mas a partir de decisão do plenário do TSE, sobrevieram, então, essas regras aqui. A desinformação passa a ser admitida explicitamente como um fenômeno próprio ao processo eleitoral. E ali, então, na seção 2, o título é exatamente da desinformação na propaganda eleitoral. E o tratamento que se deu em relação às práticas de desinformação foi, me parece, bastante cauteloso, o que é natural quando se começa, né, um processo com esta extensão toda, foi no sentido de alertar a necessidade de um dever mínimo de cautela na produção ou na disseminação de informações com finalidade de propaganda eleitoral. Seja, então, na disseminação de informação produzida por si, seja na disseminação de informação produzida por terceiro. Então, quem o fizer, principalmente partidos, candidatos e coligações, deve adotar cautelas mínimas para verificar a veracidade dessas informações, sob pena de, no plano eleitoral, é isso que está dito aqui, assegurar o direito de resposta, mas sem prejuízo de responsabilidade penal. O segundo aspecto, que é o da proteção dos dados pessoais, ele tem uma norma geral, então, atraindo a aplicação da LGPD para o âmbito da propaganda eleitoral e também tem algumas previsões pontuais aqui, mas sempre na linha de respeitar as diretrizes da LGPD, seja com relação à obtenção de dados pessoais, seja com relação ao tratamento de dados pessoais. E, por fim, aquele terceiro ponto, não se alterou a possibilidade, em alguma medida, de contratação de impulsionamento de conteúdos, mas se vedou expressamente o denominado disparo em massa de conteúdo. E essa própria resolução, ela tem o conceito do que seja o disparo em massa de conteúdo, está aqui no artigo 37, ali no inciso 21. Então, são disposições que, na minha avaliação, inovam o aspecto normativo anterior, ao menos de maneira explícita, e começam a revelar também no plano normativo uma preocupação inicial da Justiça Eleitoral com o fenômeno da desinformação, mas, e vejo com bons olhos isso, de maneira cautelosa, exatamente porque essa discussão ela se estabelece sempre de uma maneira contraposta ao exercício do direito à liberdade de expressão. Enfim, com o programa de enfrentamento à desinformação, a nossa expectativa é exatamente finalizar o processo de eleições de 2020 com a convicção de que este processo não foi, em grande medida, não foi em maior intensidade, afetado pelo fenômeno da desinformação. Essa é ao cabo a nossa expectativa com o planejamento e execução das ações envolvidas no programa de enfrentamento à desinformação. Agradeço aqui a atenção de vocês e fico à disposição aí para, se houver alguma dúvida, tentar prestar os esclarecimentos correspondentes. E, de qualquer sorte aí, reitero que
o programa de enfrentamento à desinformação continua à busca de novos parceiros, aqueles que de alguma maneira puderem contribuir com esses propósitos, basta entrar em contato comigo ou lá com o TSE. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela excelente explanação. Nós estamos 20 minutos atrasados em relação à nossa agenda, de modo que eu perguntaria se existia alguma pergunta rapidinha, ou então nós já damos sequência à nossa agenda. Doutora Evelyn, por favor. Como pediatra, né? Então, o político só se lembra que criança e adolescente existe na véspera de eleição, né? Que é aquela fotografia com a criança no colo, beijinho na criança, e que é proibido, porque a imagem de criança não pode ser divulgada. Você pode caçar, por exemplo, na minha época a gente falava caçar, reprimir um tipo de político desse pela justiça eleitoral, porque isso é crime, né? Você pegar uma criança no colo, falar que você vai fazer não sei o quê, né? A criança não pode usar arma e coisas assim que a gente viu na eleição passada. Sim, na verdade, os crimes, os chamados crimes eleitorais, eles têm previsão no próprio Código Eleitoral, e o aspecto da punição, da pena propriamente dita, vai depender de uma série de variações, mas se considera principalmente a questão da gravidade do ilícito. Mas aí, Evelyn, né? Isso, Evelyn, aí essa é a atividade jurisdicional da Justiça Eleitoral. Isso é preciso que ocorra uma denúncia por parte do Ministério Público ou uma apuração por parte da Polícia Judiciária, e isso, então, seja transformado num processo judicial que vai permitir a defesa, que vai permitir todas as provas para chegar ao cabo e verificar se aquilo é um ilícito e se merece uma pena correspondente. Mas o que eu posso adiantar aqui é que, no âmbito do programa de enfrentamento à desinformação, para não deixar uma resposta incompleta, Evelyn, nós temos um bom número de partidos parceiros e eu estou finalizando, estou praticamente marcando uma reunião com a quase totalidade dos partidos. Então, a ideia é exatamente levar os principais anseios também para eles e a necessidade dessa atuação ética. Podemos também fazer menção, para além dos aspectos da produção e disseminação de informações, outros que também estejam relacionados com o processo eleitoral. Doutor Ricardo, só uma dúvida rápida que eu tenho. O senhor mencionou no final da sua apresentação de que é uma eleição muito diferente, essa de 2020, porque ela é muito mais fragmentada. E quando a gente olha os números, isso fica fácil perceber, né? Nós tivemos 25 mil candidatos na eleição geral e 500 mil agora. Então, como é que esse trabalho, esse belo trabalho que está sendo feito pelo TSE, ele vai se ramificar pela expansão territorial do país, pelos TREs, se tem alguma estratégia pensada nesse sentido, se os TREs também estão pensando em criar os seus programas estaduais de enfrentamento à desinformação, ou como é que isso vai chegar nos municípios menores, se vocês estão pensando em relação, como é que escala isso para um país continental como o nosso? Sem dúvida, a nossa preocupação é ramificar isso. Esse curso em formato EAD, nessa perspectiva, tem esse propósito, exatamente de formar magistrados e servidores que vão a campo levar essa ideia numa linguagem acessível. O que é desinformação e como é que funciona a urna eletrônica? Mas também os nossos parceiros já têm revelado resultados positivos quanto a isso, Tiago. Nós já percebemos isso, parceiros já estão levando isso para os tribunais regionais, os tribunais regionais também têm as suas ações específicas. Eu tenho dito lá para a ministra Rosa, às vezes ela reclama de mim, mas cadê o resultado concreto? Não, esse, no início, é um trabalho silencioso. Eu queria aqui citar um aspecto. Hoje, se vocês verificarem, se vocês lerem matérias a respeito de desinformação, ou fake news, ainda adotando aquela expressão, a maior parte delas hoje já faz menção ao nosso programa de enfrentamento à desinformação. Perfeito. Perfeito. Bom, só tenho, mais uma vez, a agradecer pela sua presença, agradecer pelo seu tempo, por ter vindo de Brasília nos brindar com a sua explanação.
E, diante do adiantado da hora, eu gostaria de encerrar essa sessão, devolver a palavra ao cerimonial, porque, afinal de contas, estamos todos ansiosos para ouvir a conferência magra de encerramento do professor D.M. Guettico, que é o pai da internet no Brasil, falando sobre o futuro da internet e inteligência artificial. Eu devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigado.